Muito bem, mais uma vez Mário, eu quero saudar a todos com a paz e a graça do nosso bondoso Deus. Pastor Robson, se você ia falar, pode falar, homem de Deus. sim, sim, sim. É o seguinte, olha, ontem você não estava, a irmã Zilma já disse aqui que a gente sente muita falta desse bom dia gostoso que você dá para todo mundo, Obrigado, mas ontem foi feita uma Zilma. promessa para a irmã Maritã, viu? Ontem foi feita uma promessa para a irmã Maritã que hoje ela falaria, viu? Então, eu estou lembrando aqui para que você dê oportunidade à irmã Maritã, porque foi prometido para ela, porque já cortaram 2 vezes a irmã Maritã de falar. Então, a irmã, quando chega na hora dela falar, não dá mais tempo. Então, eu queria lembrar que foi feita uma promessa que hoje ela ia dar o testemunho dela, falar da dupla dela lá, tá bom? Eu queria Ei, também agradecer, temos uma irmã uma outra irmã do Rio Grande do Norte, viu? A irmã Margarete, lá de Ceará Mirim, estava conosco aí, ela está com a classe bíblica, viu, Mário? Com 8 pessoas estudando a Bíblia com ela. Louvado seja Deus, viu? maravilha, Deus seja Hoje nós louvado. oramos com a irmã Ieda de Salvador e a irmã Margarete de lá de Ceará Mirim. Maravilha, seja muito bom, bem-vinda, minha irmã Margarete, sinta-se abraçada por este grupo. Muito bom tê-lo aqui conosco. Irani Moutinho, será que é irmã de Cleide Moutinho? É da família de Moutinho, será, rapaz? Irani, ou Inari? É Irani, deve ser Irani. O nome Não, tá. Mário, Irani, ela é da igreja do Parque Satélite. Ah, mas é Irani É, Moutinho, tá é vendo? Irani Deve de ser Camaçari. parente. É Irani Motinho. Deve ser parente de Moitinho, de Cleide Moitinho. Não é Maritã, deixa eu. não. Né, não, né? Não. Deixa eu abrir aqui o áudio de Maritã. Maritã quer contar alguma experiência? Nosso tempo hoje é corrido, viu, Maritã? Porque nós vamos sair daqui para a sala simultânea. E temos a Pois nossa irmã é. Ildete que vai trazer a palavra para nós nessa manhã. Não, Deixa eu ver então aqui. eu posso deixar para outra oportunidade. Eu só quero agradecer. Não, eu falo. Eu quero agradecer muito porque eu tive 3 mulheres de oração que eu continuo com elas. Uma lá no Nordeste, a irmã Celda, que eu oro sempre, e eu tenho o meu discipulado, e tenho a Chile, porém eu queria uma outra. E essa minha irmã, aí a Vanderleia, é uma pessoa que eu conheci em Itapema, ela é de Florianópolis, está em Florianópolis e eu sou sempre Santa Catarina e eu sou em Barra Velha. E ela vem seguindo os momentos a sós com Cristo, depois ela frequentou os momentos, aquele encontro de momentos a sós, eu fiz o convite para ela, e ontem eu convidei ela para ela ser a minha companheira de oração. E quando falou aquela pregação dos pais, a mãe dela faleceu e eu era amiguíssima da sua mãe. Então, quando eu liguei para ela, assim, Vanderleia, foi você que pediu o link, você já está no grupo ID, sem nem eu saber? Eu disse, pois é. Eu disse, então você vai ser minha dupla. Eu disse, ela se confundiu porque estava muito emocionada. Não, eu convidei a sua mãe para poder orar, porque ela não tinha dela. E eu feliz da vida, porque ela chamou a minha mãe. E sábado agora nós estamos em 8 pessoas aqui na minha casa, já se reunido através da minha mãe, com um grupo de mulheres, sempre em um outro, não é o ID, mas sempre minha mãe orientando para poder pregar o Evangelho. E eu iniciei a participar também, como o pastor Edson disse, né, que cada um tem que procurar também na sua igreja. E louvado seja o Senhor de eu estar participando Amém. no grupo da minha irmã, da minha mãe, e de ter minha amiga Vanderleia. Já tenho uma amiga de oração da classe da minha mãe, que eu oro com ela, e aí tenho a minha Vanderleia do IVE e tenho todos os outros. E eu sou muito agradecida a Deus. Só está Amém. crescendo. Maravilha. Deus seja louvado, Maritã. Parabéns. Dá um abração na E, sua mamãe aí, viu? certo, um dia eu apresento sem Será um problema. prazer, minha irmã. Será um E prazer. obrigada, Vanderleia, pela tua insistência. Uma bênção. Deus seja louvado. E que siga de exemplo aqui para todos nós, viu? Uma bênção. Louvado seja Deus.
Obrigado, minha irmã Maritã, pela sua participação. Um abraço ao nosso querido irmão José Renato. Um abração, Renato. Deus continue te abençoando ricamente. Muito bem. Ildete Xavier, você é uma potência, Ildete. Seja muito bem-vinda. Bom, a única potência que eu conheço é de matemática, irmão Mário. Eu acho que eu não sou isso, não. Bom dia, queridos. Agradecer a Deus mais uma vez por estarmos aqui. E como a sala 57 está aí chegando a todo vapor, vamos orar para começar o nosso estudo dessa manhã. Que o Espírito Santo te use mais uma vez, Ildete. Amém. Pai nosso que estás no céu, Senhor, mais uma vez estamos aqui na tua presença e queremos pedir, Senhor, o teu Santo Espírito, como temos pedido todas as manhãs, todos os dias, que ele habite em nós, que nós possamos compreender as suas verdades. Abençoa cada pessoa desse grupo, em extensão, toda a família representada. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos no dia 7 dessa nossa jornada, dos 40 dias, nos quais estamos aqui falando repetidamente sobre o Espírito Santo. E eu fico assim encantada quando eu vejo a maneira como a Bíblia é didática, né? Deus, ele usa uma forma muito eficaz e maravilhosa para nos ensinar. E Deus usa figuras de linguagem comuns, né? Deus usou figuras de linguagem comuns às pessoas para que elas pudessem, no dia a dia, relembrar essas lições. E com o Espírito Santo não foi diferente. Eu estava lendo aqui para complementar um capítulo do Eventos Finais, que fala sobre o Espírito Santo, e Deus usou essa representação da chuva temporã e da chuva serôdia, porque originalmente os profetas estavam falando para as pessoas que, na sua maior parte, lidavam com a terra, eram camponeses, e eles estavam acostumados com essa figura de linguagem representada pela chuva temporã e pela chuva serôdia. Então, nós vamos relembrar a importância dessas duas chuvas. A chuva temporã era uma chuva que caía lá no Oriente Médio, no início da semeadura. Sem essa chuva, o grão não germinaria. E perto do fim da estação, a chuva serôdia caía para amadurecer o grão. Ou seja, as duas chuvas, elas são interdependentes. Uma depende totalmente da outra para que o agricultor, no caso, e para que nós cristãos obtenhamos o resultado esperado, né? E a mensagem de hoje fala o batismo do Espírito Santo e a chuva serôdia. E o autor, ele vem dizendo o seguinte, que a experiência do batismo do Espírito Santo cada dia é a chuva temporã. É isso que nós estamos fazendo aqui, todos os dias, pela manhã, quando nós oramos, quando nós entramos em comunhão com Deus, nós estamos recebendo a chuva temporã. E a chuva temporã, assim como ela era importante para que germinasse a semente, ela é indispensável para o nosso crescimento cristão. E esse crescimento, ele vai se beneficiar da chuva serôdia. E a chuva serôdia, segundo o autor, segundo todo o nosso conhecimento de acordo com a Bíblia, ele vai nos preparar para a crise final e para o retorno de Cristo. E o autor, ele faz aqui uma declaração muito preocupante, porque ele diz o seguinte: muitos não têm buscado esta experiência, a experiência da chuva temporã. E eles acreditam, eles sentem que eles devem esperar pela chuva serôdia para que então eles finalmente tenham vitória sobre os pecados. Então, às vezes, as pessoas estão na zona de conforto delas, acomodadas, e elas imaginam que
quando sair o decreto dominical, que quando as coisas dos últimos dias estiverem acontecendo, vai acontecer ali também um milagre e elas vão ser cheias do Espírito Santo, vão receber a chuva serôdia. E nós sabemos que isso não é verdade, não é assim que acontece. Sem a chuva temporã, que nos dá maturidade espiritual, nós não estaremos preparados para receber a chuva serôdia. E a senhora White, ela diz que esse ponto de vista de achar que nós vamos negligenciar o recebimento da chuva temporã e receber apenas a chuva serôdia, ela diz que isso é um desastre. Olha a palavra que ela usa, desastre. E ela diz o seguinte: eu vi que muitos estão negligenciando a preparação tão necessária e estão olhando para o tempo do refrigério e para a chuva serôdia, pensando que cabem a eles esperar o dia do Senhor para viverem em sua luz. Como vi muitos no tempo da angústia, sem proteção. Eles tinham negligenciado a tão necessária preparação. Portanto, não poderiam receber o refrigério que todos devem ter, para que possam viver na presença de um Deus Santo. E o autor continua. Ele diz que para recebermos a chuva serôdia, nós precisamos hoje, ter vitória sobre toda tentação e pecado. Queridos, não é uma parte, não é 50%, é toda tentação. Então, nós só estaremos aptos para receber a chuva serôdia quando nós entregarmos nossa vida completamente nas mãos de Deus e pedir que Jesus nos transforme. Vamos lembrar que para os discípulos receberem a chuva temporã, eles se reuniram, eles fizeram exame de consciência, eles se arrependeram, eles tiraram do caminho tudo que estava impedindo e só depois disso eles receberam o Espírito Santo em plenitude. Então, nós precisamos fazer isso. E o autor fala que Satanás, ele tem tentado fazer as pessoas acreditarem que o problema do pecado não é tão sério quanto parece. E por causa disso, nós, muitas e muitas vezes, adiamos, nós condescendemos com os nossos pecados, nós acariciamos, né, como a Bíblia sempre usa essa outra figura de linguagem, e Satanás fica muito feliz, porque sabe que enquanto nós estivermos acariciando pecados, enquanto nós não rendermos totalmente a Cristo, nós não estaremos preparados para o recebimento dessa chuva. E lá em Atos 3:19, se você abrir a sua Bíblia, tem lá uma advertência. Portanto, arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. E lá em Romanos, no capítulo 6, tem o versos 6 e 11 a 14, nós não temos muito tempo, mas você pode anotar, para que depois você medite. O apóstolo vem nos chamando, nos pedindo para que nós nos consideremos mortos para o pecado e vivos para Deus. E ele fala: queridos irmãos, não reine o pecado em vosso corpo mortal. O pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o problema do pecado, ele nunca foi nosso no sentido de resolver. Então, Deus entregou o seu Filho para resolver o problema do pecado na nossa vida, para nos dar poder para vencer o pecado. Então, nós não temos nenhuma desculpa, nós não temos nenhuma excusa para dizer que não estaremos aptos a receber a chuva serôdia. Nós só precisamos nos arrepender,
a abandonar o pecado. E a senhora White, lá no livro Primeiros Escritos, ela diz que ninguém poderia receber a chuva serôdia a menos que tivesse obtido a vitória sobre cada mau pensamento, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre cada má palavra e ação. Então, geralmente, as pessoas se preocupam muito na questão de temos que guardar o sábado dessa forma, temos que ser vegetarianos. Isso tudo realmente precisamos fazer isso tudo, porque ajuda no nosso crescimento espiritual. O sábado é o sinal de Deus para nós, mas vocês percebam que aqui ela traz os pormenores, aquelas coisas que estão lá dentro de nós, que muitas vezes, lá no sábado, ninguém percebe o quanto eu sou orgulhosa. Falando aqui, as pessoas podem falar, nossa, como fala bonito aquela irmã, está cheia do Espírito Santo, mas às vezes eu ainda tenho coisas no mundo que eu amo. Então, a senhora White, ela chama aqui para aqueles pormenores que estão lá nas câmaras do nosso coração, lá escondido na nossa mente. Então, o autor diz assim: fazer o certo agora pode soar para você algo impossível. E essa semana eu estava conversando com uma das minhas duplas de oração sobre essa questão da gente achar impossível fazer algumas coisas que a Bíblia, que Deus está pedindo. E aí eu estava falando para ela que isso acontece porque, primeiro, a gente está tentando fazer com as nossas próprias forças. Eu até usei um exemplo. Falei para ela, olha, eu sou uma pessoa que eu ainda gosto. Eu gosto muito de séries, né? E eu escolho algumas séries que não contradizem os nossos princípios, algumas séries, por exemplo, eu assisto uma bem famosa que é no contexto médico, só que aquilo me incomodava muito, porque era muito tempo perdido. Eu falava, eu poderia estar lendo outras coisas, poderia estar me exercitando, fazendo muitas outras coisas, e eu sempre queria diminuir esse tempo e não conseguia. E aí, desde janeiro, que eu comecei a me envolver aqui com o Grupo das Madrugadas, meu trabalho com as duplas de oração, essa semana eu me dei conta de que já fazia semanas que eu não estava assistindo mais as séries que eu costumava seguir. E eu fiquei surpreendida porque foi uma coisa que eu não fiz esforço. Eu simplesmente falei, puxa, não estou mais gastando tanto tempo. Então, o que aconteceu? O que antes para mim era impossível, quando eu fui me preenchendo com mais leitura da Bíblia, com oração, foi tão espontâneo que eu não senti, eu não sofri. Então, abandonar o pecado é isso, é você se deixar preencher por Jesus, pelas coisas do reino, pelas coisas do céu, e quando você perceber, o pecado já não tem espaço na sua vida. Então, ela diz que o que poderia ser impossível não é, porque o segredo da vitória é deixar Jesus viver a vida vitoriosa dele através de nós. Então, a gente às vezes repete as frases, muitas vezes, e ela acaba perdendo o sentido. Nós acabamos não meditando tanto. Então, a gente fala tanto, olha, Jesus venceu por nós, mas na prática a gente não deixa que ele realmente vença na minha vida individualmente. Então, ela fala, vamos deixar que Jesus viva a vida vitoriosa dele em nós. E aí, a partir desse momento, nós vamos abandonar o pecado, nós vamos estar aqui buscando a chuva temporã, e aí nós vamos estar preparados para a chuva serôdia. E o texto de hoje vem trazendo aquela parte de Atos que o apóstolo Pedro pregou, mais de 3.000 pessoas foram convertidas, e aí eu achei interessante que eu pensei,
De repente, as pessoas podiam estar maravilhadas com todo aquele poder do Espírito Santo, alguma coisa que eles ainda não tinham visto, assim, tão arrebatador. E aí o apóstolo, inspirado por Deus, ele nos lembra aquela parte de Joel. Então, é como se ele estivesse falando para as pessoas ali, olha, vocês estão admirados? Isso aqui é só o começo, porque lá nos últimos dias o Espírito Santo vai cair em plenitude. Então, eu estava pensando, a gente está sendo maravilhado todos os dias com os testemunhos, com a Sala 57. Agora, imagine quando o Espírito Santo cair na sua plenitude, representado pela chuva serôdia. Vai ser uma coisa fantástica. E sem a chuva temporã, relembrando, não estaremos aptos para receber. Vamos lembrar que o apóstolo fala, olha, quando você se batiza, você precisa o quê? De leite. Depois de um tempo que você está maduro, você recebe o alimento sólido. Então, a chuva temporã e a chuva serôdia é mais ou menos assim. Quando você se converte, você vai dando os primeiros passos e você vai recebendo a chuva temporã, amadurecendo para receber a chuva serôdia. E, como falei, são totalmente dependentes uma da outra. O autor ainda fala, é necessário pleno crescimento sob a presença do batismo diário do Espírito Santo, que é a chuva temporã, para nos tornarmos capazes de reconhecer a chuva serôdia quando ela estiver caindo. Capazes de reconhecer. Irmãos, tem um texto aqui que fala que se você não estiver recebendo a chuva temporã, se você não estiver se preparando para receber a chuva serôdia, ela vai estar caindo ao seu redor. Seu irmão, alguém na sua igreja vai estar recebendo e você não vai ter noção do que está acontecendo. Você não vai ter discernimento, porque, como diz a Bíblia, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, você não vai ter discernimento, não se preparou e não vai receber. Então, o autor, ele termina com um apelo. Ele diz, se você não tem recebido o batismo diário do Espírito Santo, não adie o recebimento. Peça hoje. Buscá-lo deve ser a primeira e última tarefa do dia, como nós sempre ouvimos aqui os pastores falarem, as mensagens. É uma tarefa diária, é como alimento. Você não se fortalece uma semana, um mês, com um único dia de alimentação. Então, nós queremos aqui, apelar para que nós continuemos nessa busca diária do Espírito Santo, para que os nossos olhos possam estar abertos para o derramamento da chuva serôdia. E eu queria finalizar rapidinho, só falando como Deus tem realmente feito maravilhas ao nosso redor. Eu descobri, irmão Mário, já tinha me falado que eu falo demais, eu não acreditei. E eu descobri que eu não posso ter muitas duplas de oração, porque eu falo muito. Cada vez que eu vou ligar para a dupla, a gente passa 1 hora e meia. Assim, eu não faço mais nada. E ontem eu estava conversando com uma das minhas duplas, que é a Vade, lá de Rômulo Campos, minha amiga do coração. E ela estava falando que ontem foi o aniversário da mãe dela. E a mãe dela tem dores constantes, com problemas na coluna, dores, assim, constantes mesmo, sofrimento. E ontem a Vade clamou ao Senhor e pediu, Senhor, hoje é o aniversário da minha mãe, que o Senhor dê a ela um dia feliz, um dia sem dor. E a mãe dela passou um dia feliz, praticamente sem dor. Deus seja então, louvado. eu fiquei maravilhada. Isso é só um exemplo do que o Espírito Santo, do que Deus tem feito para nós, na nossa vida. Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão sério. Não sou moradora, assim como o pastor Robson, o pastor Edson Loura, Angélica e o irmão Mário, mas muito obrigado
e que Deus nos abençoe e nos prepare para recebermos a chuva serôdia. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Você é muito humilde, viu? Muito modesta. Você não faz ideia como nós gostamos de ouvir você falar, viu, Dete? E você se saiu muito bem mais uma vez para a honra e a glória do nosso Deus. Louvado seja Deus, minha irmã, pela sua Amém. explanação, pela sua tranquilidade, né? E tudo que você falou faz sentido, irmãos. Eu lembro sempre da fala do pastor Edson aqui, viu, Dete, quando ele diz assim, não adianta você passar horas a fio das madrugadas no ID, na sala 57, se você não tem o seu momento pessoal com Deus. Não vai adiantar, né, pastor Edson? Não adianta você passar 2, 3 horas aqui na sala, ou nos momentos a sós, ou no ID. Irmãos, você precisa ter o seu momento íntimo, pessoal com Deus. Eu tenho aprendido muito com o pastor Edson, com o pastor Robson, e nossa vida é um aprendizado, né, Ildete? A gente sempre está aprendendo. Nunca saberemos tudo. É um passo a passo, uma jornada até que Jesus Cristo vem. Olha o que a Angélica está dizendo. Você é uma bênção, Ildete. Ouvir você é uma bênção. E é verdade, viu? Deus seja louvado por Ô, isso. Mário, Diga, pastorzão. E eu fico de maneira especial, assim, muito feliz em ver o Dete aí, né? Eu conheci o Dete, eu era líder da igreja lá em Rômulo Campos, era um adolescente, né? Puxei as orelhas algumas vezes, tal, e hoje veio o Dete, assim, realmente sendo usada por Deus, né? Tem sido uma grande alegria, uma grande satisfação realmente vê-la apresentando a palavra do Senhor. Deus seja louvado. Amém, amém. Obrigadão, pastor Robson. Antes de fecharmos com o louvor e a oração final de Ildete, amanhã, queridos, é a vigília dos momentos a sós com Cristo. Não teremos não teremos a madrugada com Deus. Nós estaremos numa vigília a partir das 2:30 da manhã. Eu vou estar colocando o link na vigília. Pastor Edson, se me permitir, vou colocar o link também lá no ID, viu? Para que os irmãos que ainda não participaram dessa vigília participem. Então, eu vou estar colocando no ID, nos 2 grupos do ID, na Madrugadas com Deus também, o link da vigília. Irmão Diga, Mário, Ildete. Oi. tem aqui rapidinho, se o Robson puder, ele pode responder. Uma irmã falou assim, eu li aqui o dia 7 e eu fiquei em dúvida se devo pedir pela chuva temporã ou pela chuva serôdia. Eu vou falar e o Robson pode complementar. Nós estamos aqui pedindo pela chuva temporã. É o momento da chuva temporã, o recebimento diário do Espírito Santo. E, ao mesmo tempo, nos preparando para a plenitude, que é a chuva serôdia. Exato. E cairá. O Robson pode falar um pouquinho mais, que a autoridade melhor que eu. Fala, pastorzão. Não, aí a própria lição que nós estudamos hoje, ela fala sobre isso, né? Que essa busca diária é o batismo da chuva, é a chuva temporã, essa busca diária, para recebermos, que nos prepara para recebermos a chuva serôdia, né? É isso mesmo. Certíssimo, né? É o preparo, irmãos. Lembra o que a Ildete falou na lição? Precisamos examinar nossa consciência, irmãos, maus hábitos, pensamentos ruins, atitudes, todas essas coisas precisamos pedir ao Espírito Santo que tire de nós. Eu também, viu, Dete, eu também era viciado em série. Eu não sei nem para onde é que vai a série hoje. Eu gostava demais. E é verdade, ela foi embora assim que eu nem percebi. Uma outra coisa que eu estou pedindo a Deus que tire do meu coração é a paixão pelo futebol. Eu gosto muito de futebol. Então, eu estou pedindo ao Senhor que tire essa paixão que eu tenho pelo futebol. E eu estou perdendo realmente esse interesse pelo futebol, viu, pastor Robson? Aos poucos, essas coisas estão vai indo da minha vida. E tem muita coisa ainda que Deus precisa tirar com urgência. Eu confesso que tem muita coisa ainda que o meu Deus tem que ter misericórdia para comigo e creio que com cada um de nós aqui também. Muito bem, amanhã não teremos a madrugada com Deus, teremos a vigília, eu já disse, vou colocar o link da vigília no grupo das madrugadas e no grupo do ID, para que você possa acompanhar a vigília. Retornaremos na quarta-feira e quero convidar alguns irmãos que vão estar conosco orando quarta-feira. Quem vai estar orando quarta-feira conosco aqui na madrugada? Andréa Munhoz, a irmã Cleide Moitinho, a irmã Darcy e o irmão Eliel. Esses 4 aqui estarão conosco na madrugada orando. Repetindo, Andréa Munhoz, Cleide Moitinho, Darcy e Eliel. Esses serão os 4 que estarão orando conosco na quarta-feira, na madrugada com Deus.
Vamos encerrar ouvindo o nosso louvor oficial e depois retornaremos aqui para a honra e glória do Senhor. Caprichos pessoais, as vontades tão carnais, e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver. Crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde. Logo vem a negra noite e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde. Logo vem a negra noite e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Maravilha, Deus seja louvado, meus queridos. Deixa eu passar a informação aqui rapidinho. Alguém está perguntando que Ildete, ela fala do Canadá, viu? Ildete, a nossa irmã Ildete, ela está no Canadá. Nós temos irmãos aqui lá da Itália, temos irmãos de Portugal, né? É um grupo pequeno, mas ousado, né, Ildete? Queridos, quem estiver aí com o convite da Sala 57, manda para o meu privado, tá bom? Para eu colocar lá no grupo da Madrugada com Deus, ok? Lembre-se Mário, sempre, já meus posso queridos colocar. irmãos. Oi, pastor Edson. Já vou colocar agora. Esse pastor é uma potência. Pastor Edson, você é uma bênção, viu? Muito obrigado, pastorzão. Já vai estar lá no grupo da Madrugada o convite para o acesso à Sala 57. E lembre-se sempre, meus queridos irmãos, eu oro por você, você ora por mim, Deus sempre vai agir por cada um de nós. Ildete, minha querida, suas considerações finais e a sua oração. Quero, mais uma vez, né, apelar a cada coração para que nós continuemos buscando o Espírito Santo. Alguém perguntou sobre a mensagem é postada a cada dia aí no nosso grupo. Então, irmãos, que nós possamos continuar aqui unidos, assim como os discípulos estiveram lá no cenáculo, né? Nós possamos estar aqui todos os dias, nos preparando para receber a chuva serôdia.
e que o mundo, ao olhar para nós, possa realmente ver refletido o caráter de Cristo em nossa vida, Glória e que a abandonemos Deus. cada Amém. pecado, e Amém. deixemos Cristo, né, fazer a obra, porque às vezes ele está tentando fazer e a gente está ali segurando, né, sem deixar que ele faça a obra que ele precisa. Então, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Vamos. Pai nosso que estás nos céus, estamos aqui mais uma vez com o coração cheio do teu amor, cheio, Senhor, do teu Santo Espírito. Sentimos a cada manhã a tua presença e somos imensamente gratos por isso. Te entrego nesta manhã cada irmão aqui do grupo, cada família representada em tuas mãos. Que esta semana possa ser uma bênção, que nós possamos, assim como Abraão, sair para abençoar pessoas. Esse é o nosso propósito aqui nesse mundo. Nos capacita, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia a Odete, todos. obrigado, meus queridos. Queridos meus irmãos, que a bênção do nosso Deus seja com todos vocês neste dia. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês.